Olá, crianças! A tia Angélica está com muita saudade de vocês. Mas hoje eu tenho uma história para contar. Vocês sabem que dia é hoje? Tenho certeza que sim. É a Páscoa. Tem muitas crianças que acham que a Páscoa é o coelhinho da Páscoa. Não, não, não. Tem crianças que também acham que a Páscoa é só chocolate. Eu gosto de comer chocolate. Pode ser até assim, em forma de ovo, é tudo tão gostoso. Eu também gosto dos coelhinhos. Eles são tão fofinhos, mas essas crianças não é a história da Páscoa. A verdadeira história da Páscoa está na Bíblia, a palavra de Deus. Há muito tempo atrás, o povo de Deus, o povo hebreu, sofria muito como escravo do Egito. Eles trabalhavam, eram chicoteados, eram verdadeiros escravos. Eles sofriam muito, muito. E sabe, crianças, o faraó era como se fosse um rei, o rei do Egito. Maltratava muito o povo de Deus. Mas Deus não estava gostando nada, nada disso. As pessoas clamavam por ajuda, pedindo socorro. E Deus, que tudo ouve e tudo vê, mandou um ajudante, Moisés. Ele escolheu Moisés para ajudar o povo do Egito, o povo de Israel sair do Egito. Sabe, crianças, vocês acham que Faraó deixou eles saírem assim? Não, não, não. Moisés foi falar com ele. E mesmo assim, o coração dele ficou muito duro e ele não deixou o povo sair. Então, Deus falou que ia mandar algumas pragas, mas cada vez mais Faraó não deixava o povo embora. Então, Deus disse para Moisés: Eu vou mandar a 10ª praga. E aí sim, Faraó vai deixar o meu povo ir. Essa praga era uma praga onde que a morte passaria pelo Egito e mataria os primeiros filhos da família do Egito, ou seja, os primogênitos, os primeiros filhos. Mas o povo de Deus não iria sofrer com a morte. Deus deu uma ordem. Ele disse para as famílias matarem um cordeiro, isso mesmo. Eles tinham que sacrificar um cordeiro. E esse cordeiro deveria derramar o seu sangue. E o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas, no cantinho, olha lá em cima, dos lados, e onde tivesse o sangue, a morte não iria entrar. E sabe, crianças, foi assim que aconteceu. A morte não entrou nas casas do povo de Deus, mas no povo do Egito entrou. Todos os primeiros filhos morreram e até mesmo o filho de Faraó morreu. Só assim o povo de Deus pôde sair da terra do Egito. Faraó disse: Moisés, pega o seu povo e vá embora. Mas vocês acham que eles iam sair assim, sem nada? Deus fez com que os egípcios dessem ouro, joias para todas as pessoas do povo de Deus. E eles foram, crianças, a partir desse dia, eles começaram a comemorar a Páscoa, porque a palavra Páscoa significa passagem. Passagem do Egito para a terra prometida. E assim, todos os anos, eles comemoravam a Páscoa. Finalmente, o povo de Deus estava protegido, estava saindo do Egito. Eles não seriam mais escravos, eles estavam libertos. Mas sabem, tem uma coisa que eles não estavam libertos. Eles não estavam libertos do pecado. Você sabe o que é pecado?
pecado é tudo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. E o pecado deixa a gente assim, triste, com raiva, verdadeiros escravos. Mas Deus não gostava disso. Deus não queria que o povo ficasse sofrendo com o pecado, porque o castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Mas Deus, que nos ama muito, teve uma ideia maravilhosa. Ele resolveu mandar Jesus aqui na terra. Isso mesmo, Jesus, ele não pecou, não fez nada de errado, mas um dia ele veio aqui e morreu numa cruz. Não foi por obrigação, ele escolheu morrer na cruz. E quando ele estava lá na cruz, olha só o que saiu do corpo de Jesus: sangue. Jesus derramou o seu sangue, assim como aquele cordeiro que derramou o sangue para passar na porta. Jesus derramou o seu sangue para nos salvar do castigo do pecado. O sangue de Jesus nos dá livramento. E aí, vocês acham que Jesus ficou morto? Ele foi colocado em uma caverna, como essa que está aqui, parecida. E depois de 3 dias, ele voltou à vida. Para você não esquecer disso, faz com o dedinho 3 comigo e conta assim: primeiro dia, mortinho, mortinho, mortinho. Segundo dia, mortinho, mortinho, mortinho. Terceiro dia, vivo, vivo, vivo. Jesus está vivo. E essa também é a nossa Páscoa, porque Jesus passou da morte para a vida. Ele ressuscitou ao 3º dia. Por isso que nós falamos que Jesus é a nossa Páscoa. Então, crianças, quando alguém perguntar para vocês qual é a história da Páscoa, você não vai mais dizer que é o coelhinho. Você vai contar essa história que você ouviu aqui hoje. E você vai falar de Jesus para as pessoas. Um beijo da tia Angélica.